Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao ano letivo de 2021. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Agora vocês já são oitavo ano. Isso mesmo, não existe mais aquele sétimo barra oitavo, tá? Agora vocês, de fato, são oitavo ano. Parabéns pela conquista, e é assim que nós vamos construindo aí uma sociedade melhor e, ao mesmo tempo, em busca dos seus próprios sonhos, tá? Aula de Sociedade e Cultura, sou o professor Marcos, e sempre, como eu sempre falo aqui nas minhas aulas, que é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês, tá? As estruturas das aulas não são tão diferentes como a do ano letivo passado. Lembrando que as atividades, né, no final da aula tem a atividade. Além da atividade, vocês fazem a atividade, respondem a atividade, tira a foto da atividade e envia para o seu professor de Sociedade e Cultura. Se o horário da aula de Sociedade e Cultura for segunda-feira, no segundo horário, você envia a atividade dentro do horário de Sociedade e Cultura, tá? Se for no quarto horário, você envia a atividade de Sociedade e Cultura dentro do horário, ali no quarto horário, para o seu professor de Sociedade e Cultura. Então, vai depender muito do diálogo que você estabeleça. Você pode estar perguntando, professor, qual é o melhor horário para enviar atividade? Tá? Então, vocês criam esse diálogo, essa conversação com os professores, que eu tenho certeza que eles vão estar a par e, ao mesmo tempo, esperando a atividade de vocês. Primeiro, porque ele tem que dar também a devolutiva, eles têm que fazer a correção, eles têm que dar baixa do nome de vocês. Tranquilo? Então, é nesse formato assim. Essa semana nós temos aqui, por exemplo, o conteúdo Cultura Popular e Erudita. Aí, semana que vem, vai ter um reforço dessa aula, uma revisão dessa aula. Aí eu vou apresentar, semana que vem, uma resolução, uma revisão, e em seguida, de perguntas e respostas para a gente estar debatendo. Não esqueçam de copiar. Tem algumas perguntas que já estão respondidas. Mesmo assim, vocês têm que copiar no caderno de vocês, ok? Então, vamos lá. O nosso conteúdo da semana, Cultura Popular e Erudita. Você pode estar acompanhando aí pela apostila que o professor vai socializar e enviar para o grupo de estudo de vocês. Tranquilo? Então, mais uma vez, sou o professor Marcos, e aqui abaixo segue meu e-mail para estar tirando dúvida, enfim, o que vocês acharam da aula, enviando atividade. Aqui abaixo, deixe o comentário, o que vocês acharam da aula, tá? Se gostaram da aula, o que você aprendeu naquele dia, de qual escola você está assistindo, como é o seu nome, o que você espera para esse ano letivo de 2020. E curta muito, espero que vocês gostem, porque foi uma aula preparada aí com muita atenção e carinho, especialmente para vocês, que agora, mais uma vez, são o oitavo ano. Falta pouco, pessoal, para vocês serem aí formados no ensino fundamental. E já espero que vocês estarão aí entrando no ensino médio e futuramente no ensino superior, né, nas faculdades. Então, nossa mensagem inicial da aula é sobre empatia, é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali, é respeitar o espaço, o tempo de cada um, e é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também vai ser para o outro. Essa frase aqui, pessoal, é de Gabriela Freitas, e que a empatia seja colocado em prática todos os dias de nossas vidas, tá? E a empatia é colocada em prática por nós, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto. O nosso tema, você vai pegar seu caderno, você vai colocar, ó. Pega o caderno de religião, de Sociedade e Cultura, vocês vão colocar assim. Tema da aula: Cultura Popular e Cultura Erudita. Você coloca o dia que você assistiu à aula, ok? E aí, de acordo com o que eu vou falando aqui, trazendo para vocês alguns conhecimentos e informações muito importantes acerca desse tema, vamos debater.
vocês vão colocando as informações também aí no caderno de vocês, porque quando vocês forem responder, a atividade irá facilitar muito no processo de compreensão, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Podemos estabelecer 3 tipos básicos de cultura. Tomando uma concepção restrita da palavra, se refere mais ao ambiente estético e artístico do que um conjunto de saberes coletivos. Mas, professor, aqui está falando 3 tipos de cultura, mas só que o tema da aula só é 2. Sim, os 3 tipos de cultura hoje, que é conhecimento de todos, é cultura popular, cultura erudita, ou se não, cultura erudita, e também cultura de massa. Mas a cultura de massa, eu deixei, né, conversando aí com seus professores, eu deixei para debater numa aula lá mais à frente. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é entender os dois tipos básicos de cultura, que é a cultura erudita e a cultura popular, tá? Muitos pronunciam como cultura erudita, outros pronunciam como cultura erudita, mas o seu significado, a sua representação, a sua simbologia, a sua definição é a mesma. Então, vamos lá. Primeiro, sobre cultura erudita. Aqui vai a definição. A noção de cultura erudita, não por acaso, é europeia. É na Europa que se desenvolveram as ideias sobre civilização e o progresso da humanidade. Dessa forma, frequentemente, o que é de origem europeia é considerado sinônimo de cultura erudita. Então, olha a primeira informação. Onde surgiu a cultura erudita? Na Europa. E pelo fato de ter surgido, na verdade, na Europa, a gente sabe que hoje, quando se fala de qualquer desenvolvimento, automaticamente já associamos a países da Europa. Ah, na Europa tem, na Europa isso. Então, criou-se na sociedade que na Europa é um continente, mas que ali possui diversos países que está ligado à civilização, que está ligado ao progresso da humanidade. Então, os países de maiores referências de desenvolvimento tá na Europa. Essa aí foi uma imagem generalizada e estereotipada que se criou ao longo da história. A cultura erudita, ela é sinônimo, pessoal, justamente da produção dessa tal civilização, desse tal desenvolvimento. Vocês já sabem o que é cultura. O que é cultura é um conjunto de elementos, saberes, práticas e conhecimentos que são passados de geração em geração. Nesse caso aqui, esse passar de geração em geração, essas crenças, esses hábitos, eles são conservados de tal forma que, se a gente parar para analisar uma cultura, por exemplo, o balé clássico. O balé clássico hoje, ele tem a mesma semelhança do balé clássico lá na década de 1800, lá no período quando Dom Pedro II ou Dom Pedro I veio ao Brasil. Então, a gente percebe que quando se fala de cultura popular, quando se fala de cultura erudita, não tem ali muitas mudanças, não tem ali transformações que ocorrem dentro dessa cultura. Porque um dos principais elementos básicos dessa cultura é justamente a conservação desses conhecimentos, a conservação dessa ação. Então, para gerar ali uma mudança dentro, por exemplo, do balé, é preciso ter toda uma logística, toda uma conversação com especialista, porque o balé, né, ou se não as óperas, vejam que as óperas de antigamente é semelhante com as óperas de hoje. E para ocorrer uma mudança ali, tem que passar por todo um debate, por toda uma circunstância, e essa mudança não é tão bem vista para a cultura erudita, porque a cultura erudita é tradicional. O que é algo tradicional? Algo conservado, algo fechado e que não vê bem a ideia de mudança. Ao contrário disso, pessoal, é a cultura popular. A gente vai ver hoje que a cultura popular ela é mais aberta ao conhecimento, às mudanças, às transformações. Então, se eu perguntar assim, pessoal, me diga aí uma das características, aliás, uma das diferenças entre cultura popular e erudita. Ah, professor, a cultura erudita, ela vai surgir na Europa, está ligado à ideia de civilização e desenvolvimento, uma ideia estereotipada e errônea, repetindo,
E, ao mesmo tempo, a outra diferença é que a cultura erudita não está apta, ao mesmo tempo, não adere a muitas mudanças, a muitas transformações. Ao contrário da cultura popular. Então, aqui eu trouxe alguns elementos básicos de característica da cultura erudita. Então, é consumida por um grupo pequeno de pessoas, geralmente é consumida por um grupo pequeno de pessoas, geralmente elitizada. O acesso à cultura erudita é reduzido. Por que poucas pessoas têm acesso a esse tipo de cultura? Primeiro, porque esse tipo de cultura ele é produzido pela elite. Se é produzido pela elite, automaticamente, só pessoas que têm um certo poder aquisitivo, que têm um certo din-din, podem ter acesso a esse tipo de cultura. Por exemplo, a ópera. A ópera é um exemplo claro de cultura erudita. Todos nós temos acesso, nós da região Nordeste, nós temos acesso à ópera. Todos têm acesso a esse tipo de cultura? Não. Por que não tem acesso? Porque gera custo, né? A gente sabe que para ter acesso a esses eventos, né, tem que tirar dinheiro aí do bolso. Então, uma característica da cultura erudita é que esse tipo de cultura, ele é produzido ali, né? Ela é colocada em prática pela a elite. Então, o povão, a massa, não tem total acesso a esse tipo de cultura. Segunda característica, apesar de ser consumida por um menor grupo de indivíduos, ou seja, as pessoas que têm, né, enfim, um lucro a mais, pretende ser universalmente bela por ser a mais alta expressão da obra humana. Então, vejam só, é consumida por um pequeno grupo de pessoas, a cultura erudita, ou seja, é vivenciada, é sentida por um pequeno grupo de pessoas, mas o seu objetivo é ser universal, que ela seja acessível para todos. Haja vista que as pessoas que ali aderem à cultura erudita, né, que é formado, que é estudado dentro da cultura erudita, entende que ali está a mais alta expressão da obra humana. Né? Então, todos os fazeres, todas as crenças, todos os conhecimentos que existem dentro da cultura erudita é, na verdade, a mais alta expressão do homem. É o que eles pretendem. Terceiro ponto, considerada difícil, ou seja, é possível apreciá-la apenas com um treinamento intelectual específico nesse campo. Então, além de ser elitizada, poucas pessoas têm acesso, é consumida por um pequeno grupo de pessoas e se torna difícil, porque para você poder apreciar, você precisa ter um olhar técnico, um olhar científico. Trago mais uma vez o exemplo da ópera. A ópera. Você vai numa ópera, se você não tiver um olhar apurado, um olhar técnico daquilo que está acontecendo, você vai ficar desconectado. Essa aí é uma característica da cultura erudita, para você poder apreciar. Se você vai numa exposição de arte, de uma cultura mais rústica, mais tradicional, se você não tiver aquele olhar mais técnico, aquele olhar para além do popular, você acaba passando ali despercebido técnicas e informações daquela pintura que acaba contribuindo para que você não consiga assimilar o que de fato aquela imagem quer passar para você. Então, você precisa ter desse olhar técnico para poder apreciar aí uma apresentação da cultura erudita ou, se não, alguma ação. Representa o topo do progresso da humanidade. É a nossa próxima característica da cultura erudita. Destaca o quê? Essa aqui, segundo aí os preceitos da cultura erudita, se intitula como a do topo. Mas, pessoal, aqui é uma generalização, porque a partir do momento que eu coloco a cultura erudita como no topo, eu estou inferiorizando as demais. E quando se trata de cultura, não existe uma cultura melhor do que a outra, uma cultura que representa a civilização e a outra cultura que representa costumes populares da massa. Não existe isso, não pode se aí colocar uma cultura superior à outra. O que é que a gente pode trabalhar? Entender
que existem diferentes culturas com diferentes estruturas. Pronto. E fazer um processo aí de assimilação. Tem nessa cultura e não tem nessa cultura. Tem nessa cultura e não tem nessa. Tem nessa e tem nessa. Tá? Fazer esse processo aí de comparação de características. Mas em momento nenhum, em nenhuma disciplina, em nenhuma circunstância, você coloque a cultura erudita superior à cultura popular. Porque ela foi produzida, ela foi feita por grupos diferentes, tá? Então, tomar o cuidado referente a essa questão do progresso da humanidade. E a última característica é o produto de uma reflexão e um refinamento intelectual. E por isso demanda estudos e tempo de dedicação, como eu havia falado para vocês. Não é algo que você vai em uma festa, por exemplo, carnavalesca, e ali você aprecia, você sente, você acaba sendo envolvido, né, pelaquela harmonia, pelas músicas. Mas requer um tempo de dedicação e estudo. O balé, por exemplo. Você vai em um salão de forró, em questão de poucos dias ou horas, você consegue aprender ali o forró. O forró representa a cultura popular. Mas se você for, por exemplo, em uma escola de balé, você não consegue dominar todas as técnicas do balé dentro de horas, né? Requer um determinado tempo, requer muitas horas de estudos, muitas horas de prática e tempos de dedicação. Tá, pessoal? Vocês conseguiram perceber aí a questão da cultura erudita? Como surgiu na Europa, foi passado de geração em geração, né? Poucas pessoas consomem, é considerada difícil porque precisa de um treinamento para poder apreciar, representa aí, segundo muitos pesquisadores, como o topo do progresso da humanidade, tomar o cuidado com essa ideia de superioridade, consumida pela elite, como eu falei para vocês, e é um produto de reflexão refinada intelectual, tá? Então, vamos lá para aqui o que eu tinha falado para vocês sobre o balé, né, e a operação Momentos Clássicos de exemplos de cultura erudita. E agora nós vamos para a cultura popular. Depois eu retorno apresentando qual a diferença de fato das duas. Cultura popular é a expressão cultural geral de um povo que, em muitos casos, em especial em países como o Brasil, está fora do eixo erudito, por ser uma manifestação popular criada por povos marginais, ou seja, que estão à margem da sociedade, fora das elites. Os povos marginais aqui, pessoal, não significa aquelas pessoas que praticam algum tipo de delito ou algum crime contra a sociedade, não. Marginais está ligado aqui à palavra margem. Quem está no centro hoje é a elite, tá? E em torno da elite existe a massa, o povão. Então, vamos analisar a informação. Cultura popular é a expressão cultural gerada de um povo, que surgiu a partir aí da insatisfação do povão diante da elite. Já como a elite criou a sua própria cultura, chamada de cultura erudita, ou cultura erudita, né? O povão, a massa que estava em torno, que foram excluídos da cultura erudita, criaram a sua própria cultura. Povão popular. Então, criam-se ali, em determinados momentos da história, a cultura popular. E a cultura popular, ela é totalmente diferente da cultura erudita. Primeiro, se a gente parar para pensar, a cultura popular, ela vai surgir nas periferias. Já a cultura erudita tem o berço ali, os países em desenvolvimento da Europa. Então, hoje no Brasil, né, vamos pensar aí a questão do funk, vamos pensar aí do forró, vamos pensar aí do samba. Surgiram na onde? As margens da sociedade. Surgiram na onde? Nas periferias, nas favelas, nos bairros, tá, nas comunidades, nos povoados. Se no Brasil temos uma vasta, rica cultura nordestina, nortista, sertaneja, indígena, e nos centros urbanos das periferias e favelas, as quais não se enquadram o padrão erudito, pois a nossa erudição cultural importou padrões essencialmente europeus. Então, o que deveria ser de todos universal, como a cultura erudita, ela acabou sendo aí importando padrões, costumes e hábitos da Europa. E aqui, pessoal, se eu perguntar para vocês, pessoal, o que é cultura
popular. Vejam só. Você já sabe que a cultura é um conjunto de conhecimentos, crenças que é passado de geração em geração, e esses saberes ao longo do tempo vai ganhando aí modificações, no caso da cultura popular. E por que popular? Porque é criado pelo povo, porque é criado pela massa. Então, exemplos de cultura popular que nós temos hoje, nós temos as festas juninas, que, ó, inclusive, né, olha, pessoal, nosso slide como tá, né, bem festejo junino mesmo, as festas juninas, as quadrilhas, o frevo, tá, a questão, o folclore, a culinária típica, as festas carnavalescas, são exemplos de cultura popular. Por que cultura popular? Toda e qualquer pessoa tem acesso. Já tem uma característica diferente da cultura erudita. Toda e qualquer pessoa, independente de gênero, independente de classe, independente de condições econômicas ou políticas, tem acesso a esse tipo de cultura. Ela não é restrita à cultura popular, ela é aberta. As músicas MPB, por exemplo, é um tipo de cultura popular, tá? E aqui, assim, a cultura popular inclui o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, as festas, entre outros. O folclore, utilizando como sinônimo da cultura popular, é composto por um conjunto de lendas e mitos transmitidos entre gerações e representam a herança cultural e social de um povo. Então, quando se fala de cultura popular, automaticamente vocês lembram ao artesanato, ao bordado, ao crochê, né, que são tudo criado ali, tudo, qualquer manifestação que é criado pelas margens, ou seja, pelas pessoas da periferia, pelas pessoas que estão ali ligado ao mundo do povo, né, o povão, a massa, é uma cultura popular, ok? O funk é uma cultura popular, o samba é uma cultura popular, o forró é uma cultura popular, o sertanejo é uma cultura popular, as óperas não é popular, porque nem todo mundo tem acesso. E agora vamos para a nossa atividade. Vocês conseguiram perceber, pessoal, a diferença da cultura erudita e popular? A cultura erudita, mais uma vez, ela é mais fechada, conservada, conserva os princípios de milhares e milhares de anos, não é adepta à mudança, às transformações, ao novo. Ela não é aberta muito ao novo. Já diferente da cultura popular, que é aberta a todos, todos têm acesso, mas isso não significa que a cultura popular ou a cultura superior, uma é melhor do que a outra, ou uma é superior à outra, tá? Como falei para vocês, são dois mundos com características, preceitos, princípios diferentes um do outro e também pertence aí à ideia de semelhança também. Então, a atividade de hoje, pessoal, vamos lá. Essa daqui eu vou responder para vocês, tá? Mas essa daqui quem vai responder são vocês, ok? Mesmo assim, vocês devem copiar essa no caderno de vocês e essa aqui também. Então, vamos lá. Sobre a cultura popular e erudita, é incorreto afirmar. A cultura popular é espontânea e criada de forma orgânica por diversos povos. E aí, pessoal? A cultura popular é espontânea e é criada de forma orgânica por diversos povos. Eu quero saber, é incorreta. Está correta aqui. Essa letra está correta. A cultura popular é espontânea e criada de forma orgânica, criada de forma natural, né? Por diferentes povos, independente de sua região. A cultura erudita, B. A cultura erudita é fruto de estudos acadêmicos e está à disposição da elite social. Certo também. A cultura erudita é fruto de estudos acadêmicos. Ela não surge assim de uma hora para outra, pelo contrário. Ela precisa de um processo aí de planejamento, de execução, de mapeamento, enfim, de um estudo mais específico. Então, a letra B está correta. A cultura popular surge da interação de diversos saberes associados à linguagem popular e oral. Até aí está ok, muito bem. A cultura popular surge da interação de diversos saberes associados à linguagem, isso é fato, e a questão da oralidade. Porque muitos saberes ela foi passado por meio da oralidade de geração em geração, né? Então, aqui está correto. Alternativa D. A cultura erudita é considerada superior à cultura popular.
sendo acessível a todas as pessoas. É, pessoal. A cultura erudita, alternativa é. A cultura erudita é eleita como a mais culta, sendo produzida e apreciada por pessoas com maior poder aquisitivo. E aí? A alternativa D ou a alternativa E? Vamos ler novamente? Alternativa D. Escolher aqui o ponteiro, tá? Só um momento, pessoal. Rapidão. Vamos lá. A letra E. A cultura erudita é eleita como a mais culta. O que é algo culto? Algo mais tradicional, conservadora. Que é isso, ok. Sendo produzida e apreciada por pessoas com maior poder aquisitivo. Está correto? Sim. A cultura erudita. Se por acaso fosse aqui a cultura popular, estaria incorreta. Mas, de fato, está se referindo à cultura erudita. E agora vamos aqui. D. A cultura erudita é considerada superior à cultura popular. Até aqui ela está correta, porque de fato ela é considerada para muitos pesquisadores, para muitos leigos, que acham que existe essa superioridade de cultura, mas como eu falei para vocês, não existe superioridade de cultura. Cada cultura tem o seu enquadramento específico. Então, a cultura popular, repare, então a cultura erudita é considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. A cultura erudita, ela é acessível a todas as pessoas? A cultura erudita? Não, pessoal. A cultura erudita, ela é reduzida apenas para as pessoas que têm um poder aquisitivo. Então, quem marcou aqui a alternativa D está correto. Tá, pessoal? Então, essa daqui, vocês irão fazer. Aí agora é com vocês. Cite 3 exemplos de cultura popular nordestina e 2 exemplos de cultura popular presente em Itabaianinha. Então, a nível Nordeste, eu quero 3 tipos de cultura popular. Nós temos o quê? Que ocorre no Nordeste todo? Nós temos o Carnaval, temos também as festas juninas, mas eu quero 3, então você acrescente mais outro. E 2 tipos de cultura popular presente em Itabaianinha. O que é que tem em Itabaianinha? No mês de fevereiro, os blocos de rua. Os blocos de rua tem em Itabaianinha. É um exemplo típico de cultura popular. Outro exemplo de cultura popular, a festa, né, de reizado. As quadrilhas juninas também entra aqui em cultura popular em Itabaianinha. E depois vocês vão definir para mim o que é cultura erudita. Simples e fácil, a definição está até aqui no próprio vídeo e também está aí na apostila de vocês. Vocês podem estar colocando aqui para vocês. Lembre de copiar a pergunta e a resposta. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Não esqueçam de enviar a atividade para a professora, não é apenas fazer para o professor. E vamos à nossa mensagem. A cultura popular, a cultura é formada a partir da diversidade e da conexão com o outro. Então, não existe uma cultura individualista. Não existe uma cultura somente minha. Toda e qualquer cultura só se torna cultura a partir do momento que ela entra em conexão com o outro. E essa conexão tem que estar atrelada, tem que estar em relação à ideia de respeito e empatia. Justamente aquelas palavras que eu tinha colocado no início da aula de hoje. Tá, pessoal? Do mais, se vocês tenham gostado, espero vocês na próxima semana. Fiquem em paz.